Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aí com mais um vídeo aqui no canal. E como eu tinha falado no último vídeo, eu queria trazer mais animes, né, pro canal e tal, comentar com vocês sobre animes, que é a parada que eu mais gosto, assim, recentemente. Tô curtindo muito mais do que filme, série. E o último vídeo eu trouxe Frieren, que é um anime, como eu falei no vídeo, que eu curti pra caramba, só que Frieren é um anime que quem é da bolha já conhece, já sabe, já assistiu. E é um anime que a temporada toda já estava disponível e tal, e eu queria trazer uma coisa nova. Aí eu fui ver os animes novos que vão sair essa temporada, a maioria, os mais famosos, são continuações. A própria Frieren, segunda temporada, Jujutsu, Hell's Paradise, que são animes bons que eu gosto também, mas são todos continuações, né? E aí eu vi esse aqui, Sentenced to be a Hero, né? E a temática já me atrai, que é uma temática medieval, espada, poder, magia, eu gosto disso, como eu até falei no vídeo de Frieren lá. A coisa meio isekai, que não é um isekai esse, deixar claro, mas a coisa assim de... essa temática me atrai muito. Só que aqui a gente tem uma coisa mais dark fantasy, assim, é um pouquinho mais puxado, um pouquinho só. É uma parte mais puxada pro horror, assim, então ele é bem pouco, assim, mas ele dá uma diferenciada nisso, né? Em questão de arte, de design de monstro e tudo, né? Que é uma coisa que chama atenção, né? Por exemplo, a animação aqui é muito boa. A arte, assim, ela é diferente. Pelo que eu vi ali do primeiro episódio, que é um episódio duplo de 1 hora, não é uma arte tão com tantos detalhes. Mas aqui o que eles fazem? Aqui eu achei que eles puxaram um pouco mais para um Chainsaw Man, onde você abre mão um pouquinho dos detalhes para colocar no movimento, na fluidez. Então quando o personagem tá em ação, você vê que a parada desenvolve fácil, assim, não tá travado, não tá aquele anime estático. Tem muita cena de movimento, muita cena de ação, câmera mudando toda hora. Por isso que eu acho o anime, a arte conseguiu equilibrar bem essa, não puxar tanto pros detalhes. Quanto mais detalhe, mais difícil fica de você fazer essa fluidez, esse movimento nos animes, mas também não tá feio, né? Não tá aquela animação parada, assim, tá num equilíbrio muito bom. E o estilo de arte também tá muito bonito, assim, por ser meio dark fantasy, ele tá meio arte, assim, parecida com aqueles animes dos anos 90. E nos anos 90 tinha muito esses animes de medieval, dark fantasy, né? E é uma arte bonita. Tem 3D, principalmente em cenas abertas, assim, onde tem muito elemento na tela, muito monstro, muito soldado. Você vê que tem um 3D ali, mas não incomoda, né? Pelo menos, assim, pra mim, tá bem disfarçado. É uma cena ou outra que você percebe, eles usaram, e passa de boa. Assim, não fica estranho, assim, pra quem tá assistindo, né? E além disso tudo que eu falei da arte, da animação e tal, que me chamou a atenção, foi a história. Na história desse anime, você ser um herói é ruim. Você ser um herói, você é um criminoso que foi sentenciado a ser um herói. Então, você ser um herói é uma punição. Quem comete os crimes mais graves são sentenciados a ser um herói. É pior do que a morte. Porque você ser condenado à pena de morte é você ser condenado a ser um herói, né? Então seu crime tem que ser muito grave para você ser sentenciado a ser um herói. Porque o herói aqui, ele é usado como um soldado que vai lutar na linha de frente. Sem apoio, sem ajuda praticamente. Sozinho ali na linha de frente contra os monstros. O que no começo não explica muito bem, que me gerou uma dúvida até, foi que o protagonista, quando ele aparece, o Shiro, ele já aparece voando, correndo rápido pra caramba, dando uns pulos gigantes e tal. Voando é modo de dizer, né? Os pulos dele grande pra caramba, tacando faca explosiva. E eu achava que esses poderes era por conta dele ter o título, a punição de herói, né? O título não, punição de herói. Só que depois vai pra frente, vai explicando e você vai vendo o amigo dele que tá ali também. Agora eu esqueci o nome. O amigo dele não tem esses poderes. O amigo dele é normal, tem a arma lá que solta magia, tudo. Só que ele não tem esses poderes físicos, digamos assim, como o Shiro tem, né? E mais pra frente vai explicar que é por conta dos selos, que são umas tatuagens que ele tem no corpo, que cada selo ele ganha uns poderes diferentes. Então essa parte no começo me deixou meio confuso, mas... então assim, você ser condenado a ser um herói, você vai lutar com o que você tem. Você não vai ganhar poder, você não vai ficar mais forte. A única vantagem, entre aspas, que você tem é que você vai ser imortal. Mas por que é uma vantagem que não é uma vantagem? Porque aqui é o seguinte, você é um herói, você vai pra linha de frente lutar contra os monstros. Você tem que ficar lutando, morreu, os caras vão trazer você de volta. E você vai voltar pra lá e vai continuar lutando. Então é uma condenação que você não consegue escapar nem com a morte. Você vai sempre voltar e vai ter que continuar lutando. Então é eterno. Então você vê como o anime pega duas coisas boas, que nas outras obras são tratadas como coisas muito boas, você ser um herói,
você ser imortal, e mostra um lado que é ruim você ser um herói, é ruim você ser imortal porque você não consegue escapar da punição. No decorrer da história ali, logo no começo do primeiro episódio, mostra o amigo do Shiloh, ele sofre um ferimento ali, ferimento grave e tal, o Shiloh resgata ele e vai os primeiros socorros ali e tal, cicatrizar tudo, e o amigo dele fala, não, me deixa morrer que depois eu volto, não quero mexer nisso aqui que vai doer e tal. Aí o Shiloh explica, fala pra ele, você sabe que quando você morre, você não volta igual. Toda vez que você volta, você esquece um pouco quem você é. E é interessante isso, porque isso é um gancho que vai, lá na frente, vai te mostrar as motivações do Shiloh. Por que ele não quer morrer, por que ele não quer esquecer quem ele é, né? E também mostra que é o seguinte, toda vez que morre você esquece quem você vai ficando cada vez mais próximo de virar uma máquina que vai entrar, vai voltar pro campo de batalha e vai matar sem perguntar, sem questionar nada. Você vai virar cada vez mais uma ferramenta ali do pessoal que comanda, né? Que seria, entre aspas, um soldado perfeito, que cumpre as ordens e não questiona, que não pergunta nada, ele só vai lá e cumpre as ordens e faz o que tem que fazer. O que é interessante também que freia um pouco essa coisa de tipo, então vai lá, morre que eu volto e depois eu continuo, ia perder um pouco a graça do anime, eu acho. Então ele tem esse cuidado de falar assim, não, o herói é imortal, só que em contrapartida, toda vez que ele volta, ele vai esquecendo um pouco de quem o personagem é. Então você não quer que isso aconteça, né, com o protagonista, nem com quem é da parte do grupo ali. Então cria um risco, né? O que é bacana porque você percebe já no primeiro episódio que as batalhas não vão ser fáceis. Eles são jogados no meio de uma guerra contra um exército de monstros, contra um lorde demônio lá, e praticamente são só 3 personagens. É o Shiloh, o amigo dele, e a deusa. Falando em deusa, clicando aqui rapidamente as deusas aqui do mundo, né? As deusas são armas que são projetadas pelos humanos, né? Elas são armas criadas para derrotar os demônios. E, assim, a aparência dela é de humanas. São mulheres, né? Então elas aparentam ser humanas, só que elas têm um poder muito, muito elevado, né? Então elas são armas super poderosas. E para funcionar essas armas, elas têm que ter um pacto com um cavaleiro. Ela não consegue usar o poder dela total sem ter um pacto. Ela precisa do cavaleiro. E para fazer esse pacto, ela precisa do sangue do cavaleiro. Então ela tem que escolher o cavaleiro e fazer o pacto com ele para poder usar os poderes. E o cavaleiro tem que aceitar também. Ali no meio desse episódio vai ter esse conflito. O Shiloh com a deusa, né? A Teorita. E vai ter esse embate, e ela querendo fazer o pacto, e ele não querendo, e você não sabendo por que ele não quer. Até depois ali explicar o porquê. E é interessante, porque as deusas têm a aparência de humana, mas elas não são humanas, elas são armas criadas, né, para enfrentar os demônios, mas elas têm consciência, elas são assim, se não fala que é Deus, você vai achar que é uma menina normal. Fica essa disputa da Teorita querendo fazer o pacto e o Shiloh não querendo. E você fica assim, mas o que tá acontecendo? Por que ele não quer fazer o pacto logo para ajudar todo mundo? Porque você vê que ele é um cara que, apesar dele ser um criminoso, entre aspas, que ele foi condenado a ser um herói, ele tá ali na missão dele tentando salvar todo mundo. Então, apareceu os monstros atacando um grupo de soldados ali do exército sagrado. Ele vai lá, pula no meio de todos os monstros, começa a salvar tudo, começa a tentar salvar todo mundo, o máximo de pessoas possíveis. Estão atacando tal lugar, ele vai lá e tenta ajudar aquele lado lá. Então ele tá ali tentando salvar todo mundo. Você vê que ele é uma pessoa boa, apesar dele ter um aspecto assim, meio vilãozão, assim, e tal. Você vê que ele é um cara que tá tentando ajudar ali. E ele tem muita experiência em batalha. Você vê que ele é meio que um general ali. Ele tá falando, vocês tinham que estar fazendo isso, vocês não tinham que estar aqui, vocês tinham que ter ido por ali. Ele até leu meio que a estratégia dos demônios. Os demônios estão mandando os demônios vir atacar aqui, mas ele vai mandar um outro exército atacar pela lateral e tal. Então ele é um cara que tem conhecimento de batalha. E aí você já fica questionando, você fala, o cara deve ter sido um general e tal, mas o que será que aconteceu? E aí começa meio que gerar um mistério, assim, o cara era um general do exército? Por que ele foi condenado a ser um herói? O que será que ele fez, né? E fica nessa dúvida, né? Que crime será que ele cometeu? Porque ele não parece ser uma pessoa ruim. Por que será que ele fez pra ter uma condenação tão pesada, que é a pior de todas, que é ser um herói? E no final mostra o julgamento dele, né? No final do episódio, ele sendo condenado e matado uma deusa, que ele já tinha um pacto anterior,
uma outra deusa, e ele é condenado porque dizem que ele matou a deusa anterior que ele tinha pacto, né? E mostra nos flashbacks dele, na hora do julgamento, que realmente ele matou a deusa, mas ele teve um motivo. Porque a deusa ia ser infectada pelo poder demoníaco, né? E ela pediu pra ele finalizar ela, né? Que aí a deusa acaba virando a arma dos demônios. Ela não queria. Então ela pede pra ele vai lá e faz. Porque existe uma armadilha ali pra ele, porque foi dada uma ordem pra ele. Nessa época do julgamento, foi dada uma ordem pra ele, enquanto ele era general, dele ir pra um lugar, fazer uma missão, e falando que ia ter reforço, que ia ter um grupo pra apoiar, e não teve esse grupo pra apoiar. Então o julgamento é que ele tomou uma decisão sozinho. Não foi uma decisão do exército ou do governo lá que mandou ele. E ele fala que não, que teve uma ordem, que ele teve uma ordem oficial, e ele cumpriu as ordens e acabou que não deu pra salvar a deusa. E ele fala que ele matou, e explica o porquê, e as pessoas não acreditam nele. E enquanto o julgamento vai se desenrolando, ele percebe que ele caiu numa armadilha. E que ele tá ali porque armaram pra ele, tá ali naquela posição. E você vê umas pessoas ali que você vê que tem um design diferente, que vão ser personagens recorrentes na história. Não são aqueles figurantes que normalmente ficam gritando nesse tipo de cena e tal, que devem ter armado alguma coisa pra ele ali. E ele promete que ele vai descobrir o que aconteceu e que ele vai se vingar. Então aí volta no negócio da ressurreição. Ele não quer morrer porque ele não quer esquecer da vingança dele. Então você já emenda o arco de vingança do personagem principal. Que vingança, é a melhor motivação que tem em história. O cara quer se vingar, ele vai fazer o que for possível, ele não vai morrer, ele vai lutar contra um exército de monstros. Ele não vai morrer pra não esquecer a vingança dele, porque ele quer descobrir quem foi que fez ele matar a deusa antiga dele. Ele tinha o pacto, né? Pô, aí você já compra. Porque aí você fala assim, eu quero... Porque vingança é o que eu falei. Vingança, quem tá assistindo, é que você vai torcer pro personagem principal. Você fala assim, não, esse cara ele tem que conseguir se vingar. E é muito bacana isso, porque é meio surpresa, né, no final, assim, do episódio. Eu não tava esperando que fosse isso, que ia ter essa coisa de vingança e tal. Eu achei que ia ser aquela história mais que o personagem tá num lugar e por um acaso acontece uma coisa e ele vai começar a se envolver na trama. Não, ele tá na trama a trama já tá desde o começo ali. Ele tentando cumprir as missões que são passadas por ele como herói, ele não evitando morrer ao máximo, como se ele não tivesse imortalidade, pra ele conseguir ir descobrindo aos poucos o que aconteceu com ele, né? E no meio dessa guerra, a gente já pulou pro final para falar do protagonista, o Shiloh. No meio dessa guerra, tem o amigo dele, né, que eu esqueci o nome, e o amigo dele rouba um caixão que tem a deusa, a Teorita. Ele rouba um caixão do exército sagrado lá, que tratam os heróis como cachorro, como um ser inferior. Ele rouba, sai correndo no meio da batalha lá, e a história vai desenrolando ali com o caixão, a deusa acorda ali, e ela escolhe o Shiloh como o cavaleiro dela. E ele, como eu falei, ele não quer fazer o pacto, e ela quer fazer o pacto, até que tem uma hora que acontece uma batalha contra o Lorde Demônio. Ele não tem outra opção, senão todo mundo vai morrer, e ele faz o pacto com ela, e aí revela o poder dela, que ela é a deusa das espadas e tal, que casa muito bem com o poder dele, que é atacar arma explosiva. Então ele tem um arsenal infinito de arma pra atacar agora, com o poder da deusa, né? E no final, quando eles derrotam o Lorde Demônio ali, a comandante do exército lá que tava na batalha com eles, ela, ao invés de vir e agradecer, ela vem e querendo punir ele porque ele fez um pacto com a deusa, que ele é um ser inferior por ele ser um herói, e que ele não poderia fazer o pacto. E aí ela chama ele de matador de deusas. Porque ele já tinha matado a deusa anterior, ele é um cara famoso, né? É um general que matou a deusa dele. E aí mostra o julgamento que eu já comentei e acaba o episódio. E, pô, é uma história muito interessante o que vai acontecer, porque tem aquele suspense, você não sabe pra onde a história vai direito, você já tem uma ideia ali de quem são os vilões, as deusas podem ser as vilãs também, pode ter alguma coisa a ver com isso, e por ele ser um Dark Fantasy, assim, ele não é um shonen, ele é um seinen, né, que é um produto mais voltado pro público adulto, porque tem sangue pra caramba, tem desmembramento, tem cena cortada, cabeça rolando, então assim, é uma obra muito legal, uma pegada meio Chainsaw Man também, que, não tem medo de mostrar a cena de
a espada tal, vindo cortando na tela, mostra mesmo. Então, assim, é luta sangrenta, é monstro maluco, monstro horroroso, não é monstro bonitinho, né? Então, assim, quem curte esse tipo de obra, com certeza já assistiu. Quem deixou passar, não viu que vai lançar por conta que essa temporada tem muita continuação pesada. Jujutsu, Frieren, várias outras aí. É um anime que é legal dar uma chance. Parece ser muito interessante, eu vou acompanhar. Provavelmente vou trazer mais vídeos sobre esse anime aqui no canal, né? Eu tô curtindo pra caramba o primeiro episódio. Vamos ver onde que vai. Vamos ver se a obra vai se manter, se vai continuar tendo o mesmo acabamento, né? A mesma qualidade dos primeiros episódios, que vai se manter na primeira temporada inteira, né? Foi uma grande surpresa esse anime aí pra mim. Para que a qualidade se mantenha ao longo da temporada, né? Bom, pessoal, é isso. Se você já assistiu também esse primeiro episódio de Sentenced to be a Hero, comenta aí, escreve o que você achou, se você acha que vai ser um anime bacana aí na temporada, se vai ser mais um anime genérico qualquer. Eu não tenho essa impressão, mas comenta aí, deixa um like, ajuda o canal aí. Estamos voltando a fazer os vídeos. Eu parei um pouquinho por conta do final do ano, mas vamos firme e forte, pelo menos um vídeo por semana aí eu tentar postar. Beleza, gente? Valeu aí por assistir, abraço, até a próxima.